voltamos agora com o nosso Acontecência. Gente, a discussão aqui no nosso break, olha, foi bem intensa. A gente vai retomar o seguinte. A Sônia estava nos falando dessa questão dos transtornos alimentares. Elisângela, quando a gente entra nesses transtornos alimentares, como é que é isso? Vira prazer, vira pecado, vira compulsão, vira uma doença, uma patologia? Como é que é isso? Chega a ser uma patologia porque é uma compulsão, é algo que foge do que é considerado normal. Ok. Né? Mas aí, voltando a essa questão da anorexia, né? Existe um fator ainda mais profundo, que tem uma questão de estima também. Né? Então, essa pessoa precisa, de alguma forma, ter uma recompensa, né, por aquilo que ela não tem. Então, ela precisa comer demais, ela precisa... o alimento passa a ser algo afetivo. Ela passa a ter Ela tem uma ligação afetiva então, com o alimento. Até porque quando você não tem prazer mais nenhum na vida, aonde é o teu primeiro prazer? Pela boca. É verdade, a Sônia lembrou muito bem, porque a gente nasce, tem todo o processo de amamentação, é a primeira, né? A sucção. É a sucção, exatamente isso. E aí vai cair lá na gastronomia, né? Vai cair lá na gula. E é complicado Porque a gente não pode esquecer que a gente é animal, em primeiro lugar. É verdade, é verdade. Né? E a gente cai nesse lembrar isso. E aí eu retomo aqui onde eu estava comentando e lembrando daquele imperador que corrompeu o Império Romano, Calígula. Ah, verdade. Né? Que como é que ele corrompeu Roma? Né? Ele matou o tio, ele deu comida para o império inteiro. É verdade. E ele corrompeu com comida, com todo tipo de perversão sexual. Totalmente, eu acho que foi durante 7 anos só, imperador. E o que era pecado? Nada. Não existia, né? Nada. Não existia. Nada. Tudo era também. possível. A história do império... Mas será que não precisava virar pecado para ter limite? Então, mas naquele momento, não havia freio. Para que serve? Não existiam regras. Não existiam. Para que existe ou para que há? E desde que existe a história da humanidade, ou que existe um ritual de celebração fúnebre histórica, a gente sabe que o ser humano ele espera que haja um ser superior. Sim, ele está sempre ligado, né? Ele está sempre ligado a um ser a um supremo. ser que ele não enxerga, né? Que Agora, ele entende, mas não enxerga. Se me permitem, para retomar essa questão das personalidades, quero fazer o contraponto do que eu disse até agora sobre o cristianismo. Né? Eu fiz a questão de diferenciar o movimento de Jesus e a cristandade medieval. Né? Jesus era um cara que, pelo exemplo de vida dele, ele valorizava muitos prazeres. Né? Ele sempre andava em meio aos beberrões, nas festas. Né? O primeiro milagre dele foi produzir mais vinho, não é? Todo mundo encheu a cara e o dono da festa foi Jesus. Acabou o vinho, o que a gente faz? Né? E ele produziu mais vinho. Ele produziu. Então, mas ele caminhava ali porque ele tinha a necessidade realmente de andar com pessoas que eram desprovidas também, para poder justamente através do ensinamento passar isso para ele, para essas pessoas todas, porque elas vinham realmente de uma sociedade completamente sem noção, sem regras, sem limites, né? Ou seja, eles foram colocados de uma determinada forma, mas eles não foram cumpridos. Então, eu entendo que quando ele veio para cumprir a lei que já tinha sido, né, transmitida através das tábuas, né? Exato. E dentro do de alguma forma, esse óbvio. contexto social que você narra, Larissa, é muito parecido com o que nós acabamos de falar aqui do contexto de hoje, né? É um contexto que nós já não temos mais os limites, não temos mais o que é certo. E o que é errado, não temos bom né? senso então, também. de alguma forma, nós precisamos... de e aí eu freio concordo, social. eu concordo um pouco com a Sandra nesse sentido. Sônia. Desculpa, Sônia. Com a Sônia nesse sentido, né? Agora, esse freio social vai ser o quê? Serão outras religiões? Ou serão um fortalecimento dos dogmatismos religiosos? Né? Ou será ainda a castração do prazer? Né?
Ou será um bom senso, né? Como nós estávamos comentando. Ou será o bom senso. Eu acho que a gente tem que ter... É muito complicado você definir, né? Isso é, isso não é, isso é, isso não é. A gente tem religiões, a gente tem culturas muito diferentes. O ser humano, ele não era pior e nem melhor do que ele é hoje. Exatamente. Ele é como é. Ele é e foi, sempre será. Na verdade, a gente pensando trabalhados nessa questão... em cima de uma sociedade. Exatamente. E daquilo que era necessário para um determinado momento na história. Porque se a gente pensar na questão da religião, o ateísmo sempre foi a minoria. Sim. Sempre foi, sempre será a minoria, né? Hoje em dia, quando é muito discutido isso em algumas sociedades, na verdade, são sempre as sociedades que estão em maiores crises, quando elas entram em crises, né? Pelo menos assim, não sei se vocês concordam comigo também, né? É interessante a gente ver que quando a gente está falando de prazer e pecado, a gente está indo sempre para a religião, né? Olha, justamente por conta dessa conotação negativa, né? Penso que aí é que tá. Penso que hoje em dia, né, o prazer é muito mais importante do que a questão do pecado, que eu vejo como uma questão já ultrapassada, justamente por conta dessa nova leitura das próprias religiões. Então, né? e disso aí que você está me falando, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha agora para olhar o VT da nossa super jornalista, colunista Bianca Zanata. Ela foi para as ruas, gente, e ela vai trazer para a gente aquilo que cada um pensa ou comete como pecado. Daniel, Hugo, olha isso aí e a gente vai voltar isso aqui logo depois do VT. Roda o VT, diretor. Pecadinho, pecadão, não importa o tipo, mas a verdade é que todo mundo tem seu pecado favorito, aquele que você gosta mesmo de cometer, sabe? Então hoje eu vim aqui para Paulista para descobrir o que as pessoas mais gostam de fazer quando o assunto é pecado. Você vai se surpreender. Estela, a primeira coisa, você acredita em pecado? Acredito, claro. E prazer e pecado estão sempre andando de mãos juntas? Estão sempre andando de mãos juntas, com certeza. Então qual que é o seu grande pecado? O meu acho que é a gula mesmo. É a gula. Sabe que eu tô vendo que todo mundo é guloso, gente? Ah, tem a preguiça também, né? Que é boa. E junta os dois? Aí fica uma maravilha. Então vamos lá, um dia para pecar do começo ao fim. Descreve. Qual é a situação preguiçosa mais gostosa e comendo o quê? Ai, acordar bem tarde, ver um filminho, uma pipoca, um brigadeiro. E por aí E vai. aí vai. Valeu. Hugo, você estava falando justamente dessa questão do pecado. Vamos fechar isso aqui? Vamos sim. Como a gente pode observar, né, os pecados que a gente pensa que cometem hoje em dia são prazeres, né? São prazeres que são inerentes à nossa própria natureza, né? A questão da estética, né? A questão da gastronomia, especificamente, né? Que eu vejo como uma questão estética também, e não só de alimentação, né? Então, quando a gente está falando de prazer, a gente está falando de algo que transcende, né, o mero estímulo biológico, né? Mas que é humano, é simbólico, né? Faz parte da nossa Sim, vida. o ser humano precisa do prazer, né? O nosso cérebro precisa de recompensa. Nós Precisa da recompensa, Precisamos. exatamente. Senão- É que a gente coloca isso, né? Essa recompensa a gente chama de prazer, né? De alegria, de felicidade. Agora, me digam uma coisa aqui. Na nossa vida contemporânea, né? Existe o pecadinho, o pecadão. Existe. Então, peraí. E além do pecadinho e do pecadão, existem pecados novos da era contemporânea? O que está acontecendo agora, nesse século, no 21, aqui no Brasil? O que é o pecadinho e o pecadão? Eu acredito que existem os pecados da internet. Ah, muito bom. Isso foi tema do nosso Não é? Acontecência já. Por exemplo, no século XX, não existiam, por exemplo, traições virtuais. Quem ouvia falar nisso? Não, e que são consideradas pecadinhos. Porque, é só virtual, eu não estou pegando. Ah, Aí, muito pelo bom, menos na olha. minha geração Pecadões, né? isso. Será que Não, será é que é porque pecadão, pra mim é péssimo. Mas... Pecadão isso. será que porque Mas é não virtual é. é pecadinho? Não, é pecadinho, Hugo? pecadão isso. as pessoas Eu vejo consideram pecadinho. Veja, né? Eu vou tentar fazer uma leitura a partir do que a gente do senso comum hoje, né? Não é pecado, simplesmente isso, né? Ah, Não simplesmente tem noção de aconteceu. pecado, né? Não tem noção Mas é de porque é pecado. banal, virou banal. Isso, exatamente. Então É é normal. banal. Virou então muito Isso fácil, é, Carol. É banal hoje em Virou dia. muito fácil, gente. Você que está ali atrás do seu computador, do seu smartphone, você toca, né? Sim. Uma tecla,
E acabou. Ah, mas o que isso vai fazer mal? Vai fazer mal para alguém? Será que eu estou pecando? Não, e o companheiro nem sabe. Então, não tem problema. Mas eu acho que as porque pessoas nem pensam que seja pecado Não, isso. então. Exato, Não tem bom senso de Estou fazendo porque é legal. entender. Porque é bacana, tô Olha, conhecendo lembrei outra de um pessoa. comentário agora. As meninas lá estavam comentando em casa. Ai, a fulana de tal se apaixonou por um cara do Tinder. Por favor, se Nossa. apaixonar por um cara do Tinder. O que é Tinder? Ah, o Tinder é negócio de pegar. O cara que Conheço vai... os casais formados pelo Tinder. E, né, coisa que eu achava feio no começo, tá vendo? Que eu achava... E hoje em dia é normal. Então, mas pode ser normal, pode ser natural, pode até ser prazeroso se for bem feito. Sim. Não é isso? Essa Agora, questão- Se se você não for para pensar esse lado... que é errado, eu acho que quando você pensa que é errado, aí é um problema. Quando você age naturalmente, sem se preocupar, sem achar que está fazendo bobagem, aí eu acho que Mas tudo a gente bem. está falando A de gente duas cai no coisas bom aqui. Né? senso. Nós estamos falando de casais que se conhecem. De traição não, E mas de- eu acho que para essas traição é outra pessoas coisa. não é errado porque elas não Internalizam isso dessa Exatamente. forma. Tem aquela questão que né? não tem a culpa e nem a consciência A de culpa. pecado sequer, porque não tem o Pra mim é conceito errado. de pecado, né? Eu conheço muitos casais com os quais eu tenho amizade, né? Que abriram a relação, né? Então, quer dizer, não existe mais o conceito de traição, porque eles têm relações consentidas, né? Cada um deles tem relações com outros casais e outras pessoas. E isso é normal e eles levam a relação assim. Conheço casais que se desfizeram por causa disso e conheço casais que se dão super bem por causa disso, né? Então, Gente. hoje ficou muito mais complexo essa noção de pecado e prazer, ela está muito mais complexa. Eu A acho gente que vai tratar dessa noção de pecado e prazer. Ai, tadinha da Elisângela, gente, mas ela volta. É porque ela é muito especial, gente. Ela tem muita coisa para contar para a gente. Ela volta depois do nosso break, porque você está no Acontecência. E o Acontecência é isso. A gente fala da essência de cada acontecimento. Fique aí conosco e espere que depois desse break tem muito mais coisa acontecendo sobre prazer e sobre pecado.